Fala aí, pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Beleza? Gente, eu fui provocado aqui pelo Felipe, vou marcar ele aqui embaixo, tá? Pra falar um pouco da minha visão, né, do que eu achei do filme Hipnótico, ou Hypnotic, que tá no Netflix aí. Ontem ele tava como o quarto filme mais visto no Brasil, cara. Então é muita coisa, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre o que tá acontecendo aqui, né? Falar sobre essa visão que o cinema tem da hipnose, falar o que é verdade, o que é mentira, o que tá certo e o que tá errado pra gente, de alguma forma, né? Tá aqui trabalhando todo dia pra tentar desconstruir os mitos aí da hipnose e de repente vem um filme aí e traz tudo isso de volta, né? Todos os mitos, todo aquele jeito todo lá, dizendo tudo que não é hipnose, né? Então vamos lá, vou começar do começo, né? A história do filme, então, é basicamente, né? Eu já vou dizer aqui, já que tem spoiler da história do filme aqui, assim, eu não vou te contar o final, mas tem muito spoiler aqui. Se você quer assistir o filme sem saber nada do que eu vou falar, então desliga esse vídeo e vai fazer outra coisa da tua vida. Agora, se você quer saber de que forma a hipnose presente nesse filme aí faz sentido, de que forma ela não faz sentido, o que é verdade, o que dá pra fazer, o que não dá, então cola aqui comigo que eu vou te explicar, tá bom? A história do filme é basicamente a seguinte: tem uma moça que ela teve um trauma, depois eles vão contando um pouco da história dela, que ela era noiva de um cara, né? E aí ela tava grávida e ela perdeu um bebê com 6 meses, e aí aquele trauma foi tão grande, né? Que a relação ficou meio abalada, eles se separaram, e aí os dois estavam meio convivendo com aquela dor, né? E aí, num determinado dia lá, né, ela tava vendo que a vida dela não ia pra frente e tal, e uma amiga sugeriu pra ela ir fazer terapia lá com o terapeuta, deu um cartãozinho, né, enfim, acabou apresentando ela pro terapeuta numa festa, e aí ele deu um cartãozinho, e aí um tempo depois ela foi lá fazer terapia, e aí ele sugeriu na terapia, então, que ela fizesse terapia com hipnose. E aqui, então, meu amigo, é que o bicho começa a pegar, tá? Então tá, o que que aconteceu? Ela conta depois, né, pra amiga dela, num determinado momento, ela fala assim que ela já estava fazendo uma sessão por semana há 3 meses. Cara, isso dá 12 sessões. Hipnose não funciona assim, né? Hipnose. Tá, você até pode ter 12 sessões de hipnose, mas não é assim que funciona geralmente, sabe? Geralmente é muito breve, muito rápido, são poucas sessões, você já tem o resultado, né? Só que outra coisa muito louca aí é que durante a sessão, durante a primeira sessão dela, tem toda uma ritualística. Ela deita lá numa cama e começa a piscar as luzes do ambiente, sabe? E tudo mostra assim como se ela fosse perder o controle, como se ela fosse apagar realmente, né? Como se ela fosse desligar, como se a hipnose fosse algo mágico, um poder externo que vem sobre ela, né? E óbvio que o filme fez exatamente isso, tanto que a hora que ela volta lá daquele transe lá, ela não lembra do que aconteceu, ela não sabe nada do que aconteceu ali, ela não lembra nada de nada com nada, como se ela fosse, de repente, um boneco, né, que entrou num buraco negro lá e não sabe o que aconteceu. Hipnose não é assim, tá? Eu digo e redigo, e eu tô há anos aqui falando a mesma coisa, você sempre tá consciente dentro de um processo de hipnose, você sempre tá consciente dentro do transe hipnótico, você não vai fazer nada que você não queira, não tem como você não lembrar o que aconteceu durante a sessão. É possível você não lembrar um trecho do que aconteceu lá durante a sessão, porque, sei lá, aquilo era um trauma muito forte pra você ou algo assim, mas não tem como você não saber o que aconteceu ou você ser manipulado dentro daquele processo, isso é mentira, tá bom? Aí o que que acontece depois? As coisas vão piorando, as coisas sempre dá pra piorar, né? Aí o que que acontece? Então ela é sugestionada, então depois vai ficando claro, por esse terapeuta para que ela coloque óleo de gergelim na comida do ex-namorado. Esse ex-namorado aí, ex-noiva, enfim. O detalhe é o seguinte, que ele é alérgico e mostra numa cena anterior que ela sabe que ele é alérgico, porque eles estavam em uma festa, ele ia comer um determinado comida e tinha gergelim na comida, e aí ela pegou e deu um tapa nele muito rapidamente, assim, protegendo ele, cuidando ele, mostrando desse cuidado que ela tem com ele, né? Ou seja, ela cuida dele, ela gosta dele, ela não quer matar ele, concorda comigo? Então, aí o que que acontece? Ela então recebeu essa sugestão aí de colocar esse óleo de gergelim, quase que então uma tentativa de suicídio, né? Desculpa, de homicídio, já que ele é assim tão alérgico, tá? Aí quando, inclusive, o terapeuta convidou ela, o terapeuta disse pra ela convidar esse cara pra ir jantar na casa dela, né? Uma coisa que nem é assim que a vida funciona, na verdade, né? Não é o terapeuta que diz pra pessoa se reaproximar de um ex ou algo do tipo, tá? E aí mostra que quando ela tá chegando no mercado pra comprar as coisas antes desse jantar, toca o telefone dela e aí é como se tivesse um apagão, né? A cena corta e ela não sabe o que aconteceu e ela acorda, sentada
na cozinha da casa dela, escuta um barulho, e aquele barulho é o noivo lá vomitando no banheiro, quase morrendo, porque ele comeu aquela comida com óleo de gergelim, ficou intoxicado e quase morreu. E aí, como ela acordou, ela foi lá, chamou a ambulância, os bombeiros, enfim, todo mundo levaram ele pro hospital, e ele ficou em coma lá, quase até o fim do filme, nem me lembro se ele acordou no final também, tava tão puto com essa narrativa aí que eu nem me lembro, tá? Aí tá, o que que aconteceu? Aí depois que mostrou, né, depois de um tempo, mostrou então que ela lembrou que aquela ligação que ela recebeu quando ela estava chegando no mercado era desse próprio terapeuta, ativando um gatilho que teoricamente, supostamente, ele teria instalado na mente dela quando ela estava naquela sessão lá em que ela pagou e não sabe o que aconteceu. Certo? E esse gatilho ele fala algo em hora de iniciar o protocolo, ou algo desse tipo, não sei, mas era algo assim. E aí mostra aquela coisa, sabe, da hipnose de cinema que a gente vê assim, tipo, a pessoa vai virar um autômato. Ela ouviu a voz dele, dela arregalou os olhos, mudou a postura, mudou a expressão facial, sabe, como se de repente virasse um zumbi, assim. Cara, hipnose não é assim que funciona. Não tem nada a ver com hipnose isso aí. Então, o que eles quiseram dizer é que esse terapeuta tentou dar um jeito de fazer ela matar o ex-noivo que ela não queria matar, usando a hipnose e ativando o protocolo na hora que ela foi no mercado lá, enfim. Cara, ninguém faz o que não quer fazer. A hipnose não manipula ninguém. Você não se torna um autômato da hipnose. A gente vê no programa de televisão, por exemplo, a pessoa lá fazendo, colando as mãos, colando os dedos ou algo do tipo, mas aquela pessoa quer passar por aquela experiência, ela aceita aquela sugestão de colar as mãos. Essa moça, com toda a certeza do mundo, não aceitaria a sugestão de colocar o óleo de gergelim na comida do ex lá, porque ela ia matar ele. Com certeza não, isso está claro no filme. Então eles querem dizer que a hipnose foi além do desejo dela, né? Como se ela de repente deixasse de existir ali para virar um autômato controlado pelo terapeuta lá, o que não tem nada a ver. Tá? Outra coisa que esse terapeuta fez, então, é que ele instalou alguns gatilhos aí para ativar a fobia de duas pacientes dele antes dela, né? Que morreram por conta dessa ativação aí. Uma, ela era claustrofóbica, e aí o que ele fez, né, é ela imaginar que o elevador estava se fechando e esmagando ela, e ela morreu presa ali. Na verdade, teoricamente, né, o que que acontece? Ela viu, ela provavelmente essas pessoas aí, né, eu vou dizer o que dá para fazer na hipnose, o que não dá, né? O que aconteceu é que provavelmente essas pessoas, elas eram sonambúlicas, que é o termo que a gente usa, são pessoas que têm uma sensibilidade muito aumentada à hipnose, né? Elas têm uma capacidade, inclusive muitas vezes, de alucinação visual. O que que é alucinação visual? Por exemplo, eu dizer para você assim, ó, fecha os olhos, imagina que você está na praia, né, que você está vendo o mar e tal, aí quando eu contar até 3, você abre os olhos e vai continuar vendo o mar, mesmo que você não esteja na frente da praia, né? Aí eu conto 1, 2, 3, essa pessoa abre os olhos e ela continua vendo o mar. Ou seja, é uma alucinação visual porque ela está vendo algo que não é o que está na frente dela naquele momento. Isso acontece, sim, isso é uma faculdade que a tua mente pode fazer. Agora, acontece com todo mundo? Não, não acontece com todo mundo. A alucinação visual não acontece com todo mundo, só com as pessoas mais sugestionáveis. Outro ponto. A pessoa tem uma fobia, certo? Imagina a pessoa tem fobia de aranha, né? Que foi o caso da outra moça que morreu lá. A pessoa tem uma fobia de aranha. Se ela for uma pessoa sonambúlica, se ela conseguir chegar nesse estágio de alucinação visual, e se você óbvio que eticamente a gente não tá nem discutindo a conduta desse terapeuta, né? Mas se você sugestionar que essa pessoa veja uma aranha caminhando no braço dela, por exemplo, é natural que essa pessoa veja de verdade, se ela for uma pessoa sonambúlica, né? E tiver essa alucinação visual. E aí é natural que o corpo dela reaja ao que ela tá vendo, ou o que ela tá achando que tá vendo, ou o que ela tá sentindo. Então é natural que a pessoa tenha um mal-estar, uma pressão alta, uma crise de pânico, ou algo nesse sentido, né? Agora, se a pessoa vai realmente morrer com um ataque cardíaco por causa daquela crise, né, da claustrofobia lá, por exemplo, aí já é uma coisa um pouco mais complexa da gente avaliar, né, da gente analisar isso, assim, né, porque a primeira pessoa que tinha a claustrofobia, que imaginou o elevador engolindo ela, né, tem uma imagem de uma câmera de segurança que mostra lá ela se debatendo e dá a entender, então, que ela teve um ataque cardíaco por causa do pânico que ela sentiu de imaginar o elevador engolindo ela. E a outra pessoa, né, tinha uma aranha, ela imaginou, então, e tudo isso acontecia depois que ele ligava. Ela imaginou uma aranha caminhando no peito dela, ela estava dirigindo e acabou, obviamente, ficando em pânico e se envolvendo no acidente e acabou morrendo, tá? Então, assim,
é difícil falar, né? Pô, a gente vai trabalhar fobia se uma pessoa, né, vai para um processo de terapia em 12 sessões, não vai resolver uma fobia? Cara, fobia a gente resolve em uma sessão. Fobia a gente resolve em meia sessão, sabe? Fobia é muito rápido de resolver. Inclusive, você tá vendo esse vídeo, você tem uma fobia, pelo amor de Deus, vai resolver isso, mas não vai com o terapeuta do filme lá, tá? Outra cagada aqui do filme, ó. Ele foi lá e hipnotizou a secretária dele pra matar o policial. Dá pra ver na cara dela aquele olhar de transe, né, que o cinema adora mostrar. Que a primeira moça lá, né, quando ela lembrou do caso, que lembrou de flashes, assim, que foi o terapeuta que ligou pra ela, que como se ele tivesse ativado um protocolo, que ela percebeu que ela tava fazendo as coisas no modo automático, como se não fosse ela, né? Aí ela foi procurar a polícia, daí que ela soube o caso dessas outras duas pessoas que morreram, e o policial começou a investigar e foi visitar o terapeuta, certo? Então esse terapeuta mandou essa secretária matar o policial. E aí dava pra ver que a secretária era uma pessoa simpática, calma, tava com um olhar de medo até numa cena anterior, né? Como se ela estivesse assim sendo coagida, talvez. E aí ela tá lá esfaqueando o policial lá, porque é como se de novo assim a hipnose fosse fazer ela ir matar outra pessoa. Cara, ninguém vai matar ninguém por causa de hipnose, entendeu? Não tem como alguém te hipnotizar e mandar você ir matar outra pessoa. Você só vai matar outra pessoa se você quiser matar outra pessoa. E se você quiser matar outra pessoa, não adianta botar a culpa na hipnose, entendeu? Foi você que quis, né? Então é mais ou menos isso, tá bom? Aí então, aí tá. Aí a moça, a personagem principal, ela lembra aí de algumas cenas sensuais, assim, dela com o terapeuta. Começa a vir como se fosse flashes na cabeça dela. E aí parece que os dois tiveram uma relação sexual ali, não deixa claro se isso foi num sonho ou se foi uma relação sexual que aconteceu de verdade naqueles momentos em que ela estaria inconsciente lá, né, durante a sessão de hipnose, tá? E aí o filme deixa essa brecha pra você pensar, e aí, o que que foi, o que que não foi? Depois eles explicam mais, tá? Mas eu vou deixar para depois. Então ele vai, e quando ele soube disso, né, que ela foi procurar a polícia, esse terapeuta vai até o apartamento dela, da personagem principal, hein? E aí quando ela vê ele, ela decide fechar a porta, ela fica com medo, né, quer empurrar ele para fora e ele dispare. E ela congela. Ah, que coisa linda, né? Vai lá e congela, assim, congela de pé com os olhos abertos, daquele mesmo jeito, assim, tipo, estou hipnotizada agora, não consigo me mover. Daí ele fica andando em volta dela, fala um monte de merda e ela ali parada, né? Muito parada, sem se mexer. E aí quando ele vai sair, tá saindo do apartamento, vai fechar a porta, ele fala pra ela assim, relaxe. E ela cai no chão, como se fosse assim, tipo, ah, agora eu tô livre, né? Como se ela tivesse sido bloqueada pela sugestão dele do pare e depois liberta pela sugestão dele do relaxe, tá? Cara, até pode acontecer isso, mas eu volto a falar, a pessoa ela tem que querer aquela sugestão. A pessoa tem que acreditar naquilo ali, ela tem que estar confiante no processo, no terapeuta, e ela precisa querer que aquilo ali aconteça, né? Não funciona assim, só porque a pessoa, alguém quer que você congele lá, você não vai congelar, tá bom? Aí o que que acontece? Esse policial sugere para ela então que ela vá numa nova terapeuta, que essa nova terapeuta, que trabalha com hipnose também, vai acessar a lembrança do que aconteceu dentro da sessão de hipnose anterior ou das sessões de hipnose anterior que ela fez com o terapeuta anterior, para saber se ele deu alguma sugestão, saber o que aconteceu, né? É muito comum usar isso, né? Inclusive em tribunais, assim, para pegar testemunhas de um crime, usar a hipnose para tentar ver o que mais essa pessoa lembra, né? Do dia do crime lá, acessar outros detalhes. Então, é mais ou menos essa ideia de ver se ela consegue descobrir o que aconteceu nas sessões anteriores. E aí, quando a terapeuta diz para ela deitar, fechar os olhos e diz para ela começar a lembrar das sessões lá com o cara, ela começa a ter umas convulsões muito louca lá, assim, né? Começa a se debater no sofá ali e tal. E aí a terapeuta fica lá tentando chacoalhar ela e diz: acorde, acorde, como se fosse uma coisa assim: nossa, ela foi para um outro lugar agora e eu tô aqui tentando trazer ela de volta e não consigo. Nossa, esse negócio de hipnose é muito perigoso, a pessoa perde a consciência, que transe louco, né? Ah, não vai dar certo isso aqui e tal. Não existe isso, cara. Não é assim. Uma pessoa pode ficar emocionada dentro de uma sessão de hipnose? Pode. A pessoa pode acessar um trauma que ela não lembrava? Pode. Ela pode ficar, talvez, até ter o início de um processo de pânico porque ela lembrou de uma cena de pânico lá? Pode. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai se jogar em cima da pessoa e ficar chacoalhando e dizendo volte, volte, vai dar um tapa na cara, jogar um copo de água? Não é assim que funciona. A gente tem que conduzir o paciente, né? E não houve condução ali, né? Porque na verdade eles não queriam mostrar a hipnose como uma ferramenta pro bem. Eles queriam mostrar a hipnose como algo destrutivo, como algo manipulativo, como algo controlador, algo capaz de levar as pessoas a cometerem um crime, e isso é mentira.
tá bom? E aí o que que essa terapeuta diz então para ela, né, para selar com chave de ouro, ela diz o seguinte: não, isso que está acontecendo aí são sugestões pós-hipnóticas que o terapeuta anterior colocou aí, né? Ele colocou sugestões pós-hipnóticas e eu não sei quantas sugestões são e não tem como como remover essas sugestões aí porque eu não sei quantas são e quais são e tal. Cara, não tem como resolver. Mano, eu tirava. Entende? Todas as questões estão na nossa mente, sempre tem um caminho, sempre tem um jeito, você tem que achar o jeito certo de conduzir as pessoas. Não é assim, ele botou a sugestão, então a tua mente, o teu subconsciente virou uma caixa preta, uma caixa de Pandora que só aquela pessoa vai poder abrir, porque afinal de contas ele colocou coisas aí dentro que são perigosas, né? Quase como se fosse assim, vai que eu abro a tua cabeça e pulo umas molas pra fora aí, uns negócios, eu não vou saber montar de novo, né? Cara, não funciona assim. Vou dizer de novo, tá bom? Não funciona assim. Então ela diz assim: não tem como remover. Daí ela diz assim: a única sugestão que eu posso dar é eu colocar uma nova sugestão aí dentro do teu subconsciente. E eles não explicam que momento, né? Não explicam que sugestão é essa. Nesse momento, eles vão explicar mais pra frente, tá? E aí eu já te explico lá. Aí, nesse transe que ela tava aí com essa nova terapeuta, ela vê uma imagem, uma casa, umas coisas, um endereço, né? E aí, quando ela volta, ela acha, né, que esse endereço seria do mentor desse terapeuta. Aí é como se ela achasse que ela fosse lá denunciar esse terapeuta pro mentor dele, ou buscar ajuda, ou sei lá o quê. Aí, obviamente, igual todo filme de suspense, o que que acontece? O que que acontece quando a pessoa tá sozinha em casa de noite e ouve um barulho lá fora? O que que ela faz? Ela vai lá fora no escuro, óbvio, né? Andar no meio do mato sem lanterna, porque afinal de contas é a coisa mais sensata a se fazer. Então o que que ela faz? Ela vai lá nesse endereço sozinha. Ela avisa o policial tá internado, tarará, vai no endereço sozinha. Claro, porque precisa, né, aquele drama todo, né? Aquela coisa louca, tá bom? Aí então quando ela entra na casa, ela descobre que a casa não é do mentor, mas é do próprio terapeuta. E ele olha pra ela e ela decide sair correndo e ele fala: "Durma", e ela cai. Como se fosse mágica, né? Aquela coisa. Durma e ela cai, né? Beleza, tá bom. Aí depois ele troca de roupa, né? Ela fica uma coisa meio estranha, né? Que você não sabe o que aconteceu, porque para trocar de roupa, tecnicamente, tá claro que ele precisaria ver ela, pelo menos só com a parte de baixo, né? Ou algo assim. E ele colocou um vestido nela lá. Aí um detalhe aí que eles começam a mostrar aí é que as três mulheres que ele hipnotizou, duas que ele já tinha matado antes e mais ela, elas eram iguais fisicamente, né? E elas eram muito parecidas com a ex-esposa dele que morreu. Então é como se ele quisesse meio que tá recriando a experiência dele com a ex-esposa ali, junto com essas pessoas, tá? É por isso que ele colocou um vestido nela lá, porque, sei lá, acho que era aniversário de casamento deles, era uma treta desse jeito aí, tá? O cara era doido, tá? Mas não é porque ele era doido que a hipnose pode ser usada desse jeito, tá? Se você é doido e tá pensando em usar a hipnose desse jeito aqui, a hipnose não vai funcionar para você, nem perca o teu tempo em aprender hipnose, tá? Vai procurar outra coisa, porque hipnose não funciona assim, tá bom? Então, o que que ele fez? Ele foi lá e nessa hora que ela tava ali com o vestido e tal, ele causou uma alucinação visual nela para ela achar que ela tava no consultório dele e não na casa, certo? E aí nesse momento o policial ligou, coincidentemente, ela atendeu o telefone e falou: "Eu tô aqui no consultório do cara aqui, né, do terapeuta, vem aqui me ajudar e tal". Aí o policial sai louco, manda a polícia, a equipe da SWAT, eles chegam lá e arrombam a porta do consultório e não tem ninguém lá, porque afinal de contas ela estava na casa, né? E ela estava alucinando achando que estava lá. O que que é uma alucinação visual? A alucinação visual é alguém que tem a capacidade de ver algo que ela não tá aqui de verdade, né? É algo que ela acha que tá acontecendo, tá bom? Aí o policial já tinha o endereço da casa dele e falou: "Cara, eu vou lá na casa dele", tá bom? Então, o que eles dizem, né, é que ele implantou na cabeça dela as memórias que a ex-esposa tinha para que ela fosse como a ex-esposa, né? Como se implantar a memória na cabeça de alguém fosse você pegar um pendrive de vídeo, né, e plugar na cabeça do outro e o outro vai ter aquelas memórias ali. E cara, não é bem assim que funciona não. Não é desse jeito que funciona, né? Ainda mais porque a memória, do jeito que eles mostram, né, é uma memória dela, como se fosse a memória da esposa. Ele não tem como relatar a memória da esposa do jeito, né? Porque afinal de contas é dela, que morreu já e não era dele, né? Então não é bem assim. Existe como você implantar memórias falsas nas pessoas? Existe, tá? Afinal de contas, para a gente falar disso, a gente teria que iniciar uma discussão do que é uma memória real, né? Mas esse já é um outro patamar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: como é que funciona a nossa memória? A nossa memória, ela tá ligada à emoção.
Então, tudo que mexe com a nossa emoção guarda uma fotografia, digamos assim, daquele evento como uma memória ali dentro da gente, né? Então, de certa forma, como você implanta uma memória em alguém num estado de transe hipnótico, você faz a pessoa se emocionar com alguma determinada cena, ela sentir aquela cena realmente e se emocionar como se aquilo fosse real. Pro teu cérebro, ele registra aquela memória porque aquela emoção registra, entendeu? A emoção é que faz grudar a memória. Então a memória fica lá como real. Agora, que a pessoa vai ter memórias de alguém que já morreu e que daí de alguma forma ela vai achar que é como se fosse a vida dela. Cara, aí já tá forçando a barra assim, sobremaneira, tá bom? Aí o policial chega lá na casa desse cara, né? E dele chuta a porta faz um barulho, aí o cara percebe que chegou alguém e ele tá no quarto com a moça e ele sai correndo, né, pra se esconder, pra sair por outro lugar lá, enfim. E daí ele diz pra moça assim: segure, tem uma cama tubular assim, ela segura na cama e ele diz segure, como se fosse uma sugestão assim do tipo, tô te algemando aqui hipnoticamente só com a tua mão, né? E ela fica lá tentando lutar contra e se debatendo e não consegue soltar a mão dela por causa da sugestão, né, do segure ali, tá bom? Aí o policial entra lá na casa dele, vai com a lanterna, a arma, né? Aquela típica cena de ação, assim, né? Suspense e tal. E aí o cara desliga a chave central da casa, fica tudo escuro. E aí esse policial entra numa sala e aquela sala começa a piscar. O detalhe é que lá na primeira sessão de hipnose, quando ela estava lá para entrar no transe hipnótico, essa luz estava piscando. Então eles quiseram meio que dar a entender que o policial estava sendo hipnotizado naquela sala por causa da luz, sabe? A luz piscou, fez ele entrar num transe hipnótico, mostrava o olho dele, assim, meio como se ele estivesse quase dormindo, como se ele estivesse lutando contra uma energia externa que estava querendo tomar conta dele e tal. Cara, se luz piscante fosse hipnotizar alguém, mano, em festa rave tava todo mundo louco, sem precisar mais nada, não precisava nem música, né? Só aquela luz ali já deixava todo mundo louco, né? A luz pode causar um cansaço ocular e pode sim facilitar a indução ao transe hipnótico. Agora, aquele policial no estado, né, de adrenalina que ele estava entrando numa cena de suspense lá, ele obviamente não seria, né, hipnotizado por causa que uma luz está piscando no ambiente. Isso é um mito, não funciona assim, tá bom? Aí, beleza, o cara vai lá e pega o policial, aí ele tá matando o policial ali, né, no chão, assim, né? E aí a menina lá, a moça, conseguiu soltar da cama e dela veio correndo e chegou na cena assim, tipo, ah, agora eu vou salvar você. Aí o cara vê ela e diz assim, dorme. Adivinha o que acontece? Ela cai no chão de novo daquele jeito, naquela mesma treta, assim, ai meu Deus, né, que poder mágico que tem sobre mim, quase como se as pessoas fossem autômatos, né, como se fosse uma marionete ali, né, do ventríloco. Não é assim que funciona, eu vou falar de novo, tá? Aí ela cai, dela fica lutando contra aquela sugestão e tal, como se ela tivesse meio num transe muito louco ali, dela consegue pegar uma arma no chão e ela vai lá dar um tiro no cara. E aí a cena acaba e corta pra outra cena, ela deitada no sofá e ela acorda e aí tá o policial lá acalmando ela, né? Dizendo, tá tudo bem, fica tranquila, já passou, fica tranquila que o policial abraça ela, daí o policial diz assim, fica tranquila, meu amor. E aí o que que acontece com o meu amor? Eles mostram que, lembra lá no começo que ela foi lá com uma segunda terapeuta, que era da polícia? A sugestão que essa terapeuta disse que ela poderia colocar era a seguinte, se você estiver em um transe hipnótico causado por ele, e ele falar meu amor, porque no áudio que ela ouviu de uma sessão, ela ouviu ele chamando a moça de meu amor, né? A terapeuta. Então a terapeuta disse assim: se ele falar meu amor, você vai imediatamente sair desse transe hipnótico e você vai saber tudo que está acontecendo à tua volta. Você vai ver a realidade à tua volta e não o que você estava alucinando aí, certo? E daí, como ele fala, fica tranquila, meu amor, ela, né, volta, como se tivesse ido para algum lugar, né? Aí entrou essa sugestão aí e tal, né? E aí ela vê o que tá acontecendo de verdade ali em volta. E eu não vou te dizer o que tá acontecendo ali de verdade ali em volta, porque se você quiser saber, você vai ter que ir lá assistir o filme, porque depois de tudo isso que eu falei, que já deu quase o tempo do filme, eu só tô falando desse negócio aqui, né? Então, pô, vai lá assistir esse filme que eu acho que vai valer a pena, só não entra naquelas piras achando que hipnose é isso, porque hipnose não é isso, tá bom? Aí no fim do filme, essa moça, a personagem principal, ela ganha um CD de auto-hipnose pra dormir melhor, quase que como uma ironia aí do destino, né? Mas mostrando que a hipnose não é o problema, e sim o uso da hipnose que teria sido um problema, né? Assim, fazendo a mesma referência, assim, tipo,
É um negócio muito louco. Nem vou fazer referência nenhuma, não. Vou deixar isso aqui mesmo. Vou deixar, vou deixar assim. E aí me diz aí, você assistiu esse filme? Você não assistiu? O que que você acha disso? Você concorda com isso? Você discorda de mim? Conta aqui pra mim aqui embaixo. Vamos abrir uma discussão sobre isso. Vamos falar de hipnose. A gente tem que falar disso. É uma coisa muito séria, muito importante. E tem muita gente que tá perdendo a oportunidade de resolver rapidamente os problemas que tem na sua vida, que já vem durando anos aí de forma muito rápida com hipnose e não vai por causa do medo que coisas como essa, produções cinematográficas como essa, acabam trazendo, reforçando todos esses preconceitos aí da hipnose, o que nada disso é verdade, tá bom? Então me ajuda a espalhar essa mensagem, compartilha esse vídeo com as pessoas aí, porque se esse filme tá entre os 4 mais do Brasil, pelo menos ontem ele tava, né? Muita gente tá vendo isso aí e a gente tá aí disseminando essa grande bobeira aí que não tem nada a ver com hipnose de verdade, tá bom? Grande abraço, então se cuida aí e me conta aqui o que você achou. Valeu?